Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta com mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a você de imediato por sua participação e, por que não dizer, por acompanhar o estudo dessa nossa lição, a de hoje, a de número 9, assim como também por ter acompanhado e participado de nossas lições anteriores. Hoje é a de número 9, intitulada Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. Introdutoriamente, queremos dizer que, ao retornar à cidade de Jerusalém após a terceira viagem missionária, Paulo prestou relatório aos líderes da igreja em Jerusalém e, logicamente, Deus foi glorificado pelo avanço do evangelho entre os judeus. Atos capítulo 21, o texto claramente, versículos 19 e 20, o diz: E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que Deus fizera por seu ministério entre os gentios. Verso 20, e ouvindo-o, eles glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos eles são zeladores da lei. E também precisamos ressaltar nessa introdução que surgiram rumores maliciosos que estavam levantando suspeitas contra o ministério exercido pelo apóstolo Paulo, o que logicamente o conduziu a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Porém, em Jerusalém, ele enfrentou agressões, prisões, falsas acusações. Entretanto, isto transformou completamente a postura do apóstolo, porque, ao invés de deixar-se abater-se por causa das dificuldades enfrentadas, o apóstolo simplesmente aproveitou-se dessas adversidades e transformou-as em oportunidade de testemunhar da pessoa de Cristo Jesus, revelando que a fidelidade a Ele pode conduzir ao sofrimento, porém, jamais irá silenciar a verdade do Evangelho. Sendo assim, passemos para o tópico de número 1. Subtópico de número 1, o diz: a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Atos capítulo 21, versículos 27 a 30. Entretanto, eu mencionei o tópico 1 e não o li. Ora, ele o diz: a prisão de Paulo em Jerusalém. Comento que Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia. E isto eles fizeram porque estavam sendo movidos por ciúme e ódio. Isto nós veremos em Atos capítulo 21 e o versículo de número 27. E indo-se, já acabando os 7 dias, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Preste atenção nesta expressão, judeus da Ásia. Pois bem, esses eram os seus maiores, mais terríveis e mais ferrenhos inimigos. Paulo tinha outros, porém, reenfatizo, os judeus da Ásia eram os seus inimigos mais ferrenhos, os seus mais terríveis perseguidores. Por isso, a expressão registrada por Lucas, os judeus da Ásia,
ele deu ênfase a esse fato importantíssimo, que eles perseguiam a Paulo constante e insistentemente e de maneira impiedosa. Logo, é importante ressaltar também que Paulo foi acusado de ensinar contra o povo a lei e o templo, e ele foi falsamente acusado de ter introduzido neste um gentil na área sagrada, porque, como nós bem sabemos, o templo de Jerusalém tinha divisões diversas, e nessa área sagrada não podia entrar nem uma pessoa estranha, um não-judeu. Existia inclusive uma placa avisando claramente, e ela ficava em um local muito visível, diga-se de passagem, que caso algum estrangeiro adentrasse ao recinto sagrado, ele seria condenado à pena máxima, à pena capital, ou seja, ele seria condenado à morte. E como eles acusaram o apóstolo Paulo de haver transgredido essa lei estabelecida no tocante a esse local sagrado no templo, logicamente eles queriam, como na verdade intentaram, matá-lo. Olha o versículo de número 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, ou seja, o templo, mais especificamente o lugar sagrado. E ademais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque de antes tinham visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Pensavam que isso havia acontecido, quando na verdade não ocorreu. E o versículo 30 o diz: e alvoroçou-se toda a cidade, e fez-se um concurso de povo, e pegando-se de Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Lembro aqui do que aconteceu também na cidade de Listra, lá no capítulo 14, versículo 19. Uma situação semelhante. Quando Paulo foi também apedrejado lá e arrastado para fora da cidade. Curiosamente, ele depois levantou-se e entrou novamente na cidade de Listra. Aqui é uma situação parecida, não foi apedrejado, mas eles estavam tentando matá-lo. Versículo 31, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte a nova de que Jerusalém estava toda em confusão. Não confundir tribuno com centurião. Tribuno era o comandante de 1000 homens, portanto, era um dos 6 homens que faziam parte de uma legião romana. Porque como esta era composta de 6.000 homens, então, logicamente, ela também possuía 6 tribunos. Então, o tribuno era responsável, o comandante de 1000 homens. E é essa figura que aparece aqui em Atos 21 e 32. É o instrumento que Deus usaria para impedir que Paulo fosse assassinado por aquela multidão enfurecida. Porque, como bem escreveu o próprio apóstolo Paulo a Timóteo,
em uma de suas epístolas, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mais especificamente, esse texto está em 2 de Timóteo 3, versículo de número 12. Porém, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo também de número 12, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que agradecia ao Senhor Jesus Cristo por haver tido ele como fiel, pondo-o no ministério. E Paulo estava aqui correndo risco de ser assassinado às mãos daquela multidão enfurecida, exatamente por causa de sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho. E é isto que Deus quer de cada um de nós, que também sejamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo e fiéis ao Evangelho dele, mesmo sabendo que também podemos sofrer alguma perseguição em algum momento de nossas vidas, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Logo, passemos agora para o ponto seguinte: a intervenção das autoridades romanas. E eu saltei do tópico de número 1 direto para o subtópico de número 3. O tribuno aqui em questão, conforme eu mencionei, chamava-se Cláudio Lísias. Ele mobilizou soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente em benefício de Paulo. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados. Atos capítulo 21, versículo 33. Então, chegando o tribuno, o prendeu e mandou atar com 2 cadeias. 2 cadeias aqui indica que Paulo, ele foi preso com uma mão em um soldado e com a segunda mão em um segundo soldado. Isso é que significa 2 cadeias. Ele ficou com os soldados ladeando e ele no meio sendo conduzido preso para a fortaleza Antônia. De imediato o tribuno perguntou-lhe quem era e o que tinha feito. E aqui, de acordo com Atos capítulo de número 21 e o versículo de número 11, observamos que temos o cumprimento da profecia de Ágabo. E vindo ele a nós, e tomando a cinta de Paulo, e ligando-se os pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Gosto dessa expressão. Isto diz o Espírito Santo. O equivalente ao Antigo Testamento, né? Assim diz o Senhor. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregá-lo-ão nas mãos dos gentios. E aqui, em Atos capítulo de número 21, versículo 33, estamos vendo o cumprimento da profecia de Ágabo. Porém, quero observar ainda que, assim como a multidão clamava pela morte de Paulo, da mesma sorte, isso tinha acontecido cerca de 30 anos antes, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejamos Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número 18. Porém, toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Aqui está, a multidão escolheu Barrabás ao invés de optar, de escolher a pessoa do Filho de Deus. Versículo 19, o texto diz que Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição. Sedição aqui é uma revolução contra o governo, obviamente ali na cidade de Jerusalém, e também por causa de um homicídio.
de um assassinato que ele cometera. Portanto, Barrabás ele não era um simples salteador. Na verdade, ele era um revolucionário e um assassino, ou seja, alguém de alta periculosidade. Mas também observemos ainda João capítulo de número 19 e o versículo de número 15. O texto sagrado o diz: mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os príncipes dos sacerdotes: não temos rei senão César. Lá em Lucas, o povo escolheu Barrabás. Aqui em João 19 e 15, ainda que o povo odiasse ferrenhamente o imperador romano, eles deixaram o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado, aliás, pediram que isto se fizesse e escolheram César. Então, para o povo, mais valeu a pena ficar com Barrabás e com César do que com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, conosco, isto não acontece, não aconteceu e, pela graça de Deus, jamais acontecerá. Porque entre uns e outros nós escolhemos a pessoa de Cristo Jesus, porque o amamos e queremos continuar a servi-lo com sinceridade e inteireza de coração. Porém, dando continuidade ainda a este ponto, vejamos Mateus capítulo 27 ainda, versículos 20 ao 23. O texto sagrado o diz: porém o presidente disse: pois que mal tem feito? E eles clamavam mais, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai-o vós. Porque no versículo de número 21, o povo claramente ouviu Pilatos perguntar-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Porém, o povo gritou, clamou que Cristo fosse crucificado. João 27 e 22 e João 27 e 23. E então Pilatos realmente entregou a pessoa de Cristo Jesus para que ele fosse crucificado. Finalizamos assim esse nosso primeiro tópico dessa lição de número 9. Sinopse 1 o diz: o apóstolo Paulo é preso injustamente por causa de uma conspiração, mas Deus conduz a situação. E agora o tópico de número 2, a oportunidade para testemunhar. Subtópico de número 1, Paulo pede licença para falar ao povo. Logo, voltemos a Atos capítulo de número 21, versículos 37 a 40. Mesmo algemado e cercado por hostilidade, Paulo pediu licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho. Leio Atos 21, versículo 37. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse ao tribuno, ou seja, ao comandante de 1000 homens, Cláudio Lísias: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes grego? Ficou admirado o tribuno por Paulo conhecer o grego, mas Paulo também conhecia o latim e também o hebraico e igualmente o aramaico. Então o tribuno compreendeu que estava diante de um homem culto e aqueceu com o pedido que Paulo fez a ele. Dessa maneira, essa serenidade de
Paulo, junto ao tribuno, abriu espaço para que ele pudesse proclamar o evangelho de Cristo Jesus para aquela multidão enfurecida. E isto ensina-nos que até mesmo situações adversas podem ser usadas por Deus para que o seu nome seja glorificado. Portanto, quando nós enfrentarmos vicissitudes, intempéries, dificuldades enormes ou até catástrofes e tragédias, saibamos usar essas circunstâncias para também darmos testemunho da graça e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você está enfrentando um momento de extrema dificuldade em sua vida, eu aproveito essa oportunidade para dizer que não veio sobre ti tentação senão humana, mas fiel é Deus que não te deixará ser tentado acima do que você pode suportar. Antes, com essa tentação, Deus dará a você o escape, obviamente no tempo próprio, determinado por Ele. E assim passemos para o subtópico de número 3, coragem para testemunhar em meio à hostilidade. A história de Paulo, ela narra, assim, de maneira muitíssimo clara, o quão corajoso, o quão destemido ele era. E ele deu testemunho, inclusive, de sua formação judaica, o seu zelo religioso e como ele foi perseguidor da igreja. Mas eu vou comentar isso mais detalhadamente no ponto seguinte. No presente momento, o que eu quero ressaltar é a fidelidade dele ao testemunho que estava conduzindo-o a enfrentar um risco pessoal muito grande, que era o de morrer. Mas também ele recorreu de maneira legítima à sua cidadania romana, a fim de não ser açoitado, conforme aconteceu anteriormente na cidade de Filipos. Atos capítulo 22, versículo 25 diz: E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um homem romano sem ser condenado? Verso 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Olha o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. Verso 28, respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E reivindicando um direito justo e legítimo, qual seja o de que era cidadão romano, desta feita Paulo escapou de ser injustamente açoitado. E, obviamente, devemos admitir que também Cristo foi glorificado no não açoitamento do apóstolo Paulo, repetindo diferentemente acontecido na cidade de Filipos, quando ele apanhou severamente com varas. Lembrando que os judeus tinham um número fixo, o de 39 varadas. Já os romanos, eles açoitavam as pessoas impiedosamente, tanto quanto achavam que deveriam fazê-lo. Neste caso, o que nós aprendemos com o exemplo de Paulo é que cada crise pode se tornar ocasião para que Cristo seja glorificado. E o Espírito Santo, ele concede ousadia para que, assim como Paulo, em meio a uma dificuldade tão grande, testemunhou da pessoa de Jesus Cristo, nós também possamos fazer o mesmo. Mesmo em ambientes hostis, porque Deus sempre prepara o caminho para que tenhamos novas oportunidades de defender o Evangelho de Cristo Jesus, assim
como Paulo o fez diante do tribuno, diante do centurião, diante dos soldados e diante daquele populacho enfurecido. E assim encerramos agora esse nosso tópico de número 2 de nossa lição de número 9. A sinopse 2 o diz: Paulo, preso, transforma defesa em oportunidade de testemunho. E agora o tópico número 3, o poder do testemunho pessoal. O subtópico de número 1 o diz: a vida de Paulo antes da conversão. Ele dá o seu testemunho pessoal. Atos capítulo 22, versículo 3, ele deixa bem claro que ele foi nascido em Tarso da Cilícia, uma cidade célebre, uma cidade rica do ponto de vista cultural e também comercial. Provavelmente chegou a contar com uma enorme população surpreendente de 500 mil habitantes. Em Jerusalém, ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel e muito provavelmente no período de sua juventude, e que contribuiu e muito para a aquisição de conhecimento, e por isso Paulo era possuidor de uma cultura invejável, exatamente pela oportunidade de ter aprendido aos pés de um homem tão culto como Gamaliel, e que era neto de Hilel, um outro homem muito culto. E Gamaliel chegou também a chefiar o sinédrio judaico, assim como o seu avô já havia feito. E Paulo, então, ele diz que foi instruído conforme a verdade da lei de seus pais, porque ele era fariseu de fariseus, zeloso da lei, conforme inclusive ele escreveu aos Filipenses, e um homem muitíssimo severo e rigoroso. Entretanto, passemos agora para o subtópico de número 2, o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ao meio-dia, uma luz vinda do céu o envolve, lança-o por terra e revela a pessoa de Cristo Jesus como o Senhor. Atos capítulo de número 9, versículos 3 a 6. E indo já de caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era uma vara longa de 1,5 metro, 2 ou até 3 metros, utilizada para conduzir bois. E no sentido aqui escriturístico figurado, aguilhão aqui indica resistência, rebeldia ou até desobediência. Assim como não adiantava ao boi resistir diante daquele que o tocava com o aguilhão, porque ele sempre iria levar a muita desvantagem, até porque o aguilhão tinha uma ponta que poderia feri-lo severamente, e Cristo estava dizendo para Paulo exatamente isto, que não adiantava ele resistir contra o aguilhão, ou seja, não adiantava Paulo insurgir-se, rebelar-se contra a pessoa de Cristo Jesus e nem contra a sua vontade, porque Cristo considerou que Paulo estava perseguindo a ele próprio quando perseguia as suas ovelhas. Todo aquele que persegue qualquer pessoa do rebanho de Cristo, na verdade, está perseguindo a pessoa do próprio Filho de Deus. E esse relato é extremamente importante porque ele é repetido por Paulo em Atos capítulo 26,
versículos 13 a 15. E ele é muito semelhante àquele relato de João capítulo 12, versículo 28 a 30, quando Deus falou com o Senhor Jesus Cristo e a multidão ouviu a voz de Deus e chegou a ficar em dúvida: será que é a voz de um anjo falando? E o Senhor Jesus Cristo disse àquela multidão: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Fique claro, porém, que a multidão ouviu a voz, porém não compreendeu o que Deus dissera. Da mesma sorte, as pessoas que estavam com Paulo, quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, elas ouviram o som da voz, porém também não a compreenderam. E é importante explicar esse importantíssimo detalhe, porque ouvir a voz de Jesus e compreendê-la é algo que o Senhor Jesus Cristo reserva para as suas ovelhas. Ele mesmo o disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor Jesus conhecem a voz dele. E isso é algo que alegra muito o coração de todo aquele que serve a pessoa de Cristo Jesus. Começando a finalizar agora mais essa nossa aula, passemos para o subtópico de número 3. Sua missão como servo e testemunha de Cristo. Está em Atos capítulo de número 22, versículos 12 ao 29. Logicamente, não estarei lendo todos estes versículos, porém, quero explicitar claramente que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento da conversão de Paulo, ele deixou bem claro que o havia chamado para que ele levasse o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios, por isso Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas também o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que Paulo haveria de experienciar um enorme sofrimento por amor a ele. Tanto que, em Atos capítulo 22, versículo número 15, o texto diz: porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E a seguir, no momento posterior à sua conversão, Paulo, então, foi batizado em águas e, logicamente, também no Espírito Santo e recebeu o perdão para os seus pecados e, dali por diante, ele passou a cumprir o chamado da pessoa de Cristo Jesus para a sua vida. E quando escreve a Timóteo, ele deixa bem claro que ele foi constituído, ele foi nomeado por Deus, mestre, instruidor, pregador dos gentios na fé e na verdade. Ministério que Paulo cumpriu exemplarmente até o último momento de sua vida, quando morreu decapitado na cidade de Roma, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Logo, encerrando mais este tópico, a sinopse de número 3 o diz: o testemunho pessoal revela a graça e confirma a missão. Concluindo esta nossa lição, afirmo que a prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. Assim, o que nós aprendemos com tudo isso que estudamos nessa lição de número 9? Que provações podem se tornar instrumentos da graça, quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em meio a cenários adversos e a grandes dificuldades
enfrentadas. E assim concluímos mais essa nossa aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos registrar os nossos agradecimentos a você que acompanhou e participou dessa aula juntamente conosco e convidar você a estar conosco novamente na aula seguinte, a de número 10. Deus te abençoe rica e abundantemente por Cristo Jesus.